O ar de dezembro em São Paulo estava úmido e quente, daqueles que grudam na pele, como uma promessa de chuva que nunca chega. Era véspera de Natal, e a nossa casa no bairro de Pinheiros, um sobrado apertado entre prédios cinzentos, tentava se disfarçar de festa. As luzes piscantes na varanda lutavam contra o céu nublado, e o cheiro de peru assando no forno se misturava ao perfume doce das rabanadas que eu preparara mais cedo. Eu, Mariana, aos 42 anos, sentia o peso de mais um ano se arrastando para o fim, como se cada dia fosse uma corrente invisível me puxando para baixo. Meu marido, Carlos, chegara do trabalho mais cedo que o habitual, mas não com o humor leve que eu sonhava para aquela noite. Ele era engenheiro civil, daqueles que passavam o dia gritando ordens em canteiros de obra, e levava o estresse para casa como uma mala pesada. Aos 45, ainda tinha o porte atlético de quando nos conhecemos, na juventude, em uma festa de São João em Campinas, mas o brilho nos olhos se apagara há tempos. Agora era só cansaço e irritação, especialmente com o álcool que ele bebia para relaxar. Eu tentava ignorar pelo bem de todos, mas naquela tarde, enquanto arrumava a mesa na sala de jantar, sentia um nó no estômago que não era de ansiedade festiva. Nosso filho, Lucas, de 16 anos, era o único raio de luz naquela rotina cinzenta. Alto e magro, com os cabelos cacheados que herdara de mim, ele passava as horas no quarto jogando videogame ou rabiscando desenhos em um caderno velho. Estudava no ensino médio de uma escola pública ali perto e sonhava em ser artista, algo que Carlos achava bobagem de moleque. Lucas era quieto, observador, mas eu via nos olhos dele uma tristeza que me partia o coração. Ele me ajudava na cozinha às vezes, cortando cebolas sem reclamar, e era nessas horas que eu me sentia menos sozinha. A família estendida chegara por volta das 6 da tarde. Minha mãe, Dona Rosa, com seus 68 anos e o rosário sempre no pescoço, sentara no sofá da sala comentando o calor insuportável. "Mariana, menina, abre uma janela, que isso aqui tá um forno." Meu irmão, Paulo, e a esposa dele, com a filhinha de 5 anos no colo, traziam saladas e risadas forçadas. O tio Zé, viúvo e falante, já abria a primeira cerveja. Carlos cumprimentara todo mundo com um aceno seco, murmurando algo sobre o trânsito infernal na marginal. Eu servira os aperitivos, coxinhas que comprara na padaria da esquina, e tentara sorrir, mas o ar parecia carregado, como antes de uma tempestade. Às 8 sentamos à mesa. A toalha branca herdada da minha avó estava impecável, com velas tremulando no centro e os pratos cheios de farofa, lentilhas, peru recheado e salpicão. O panetone, comprado no supermercado, esperava para ser fatiado. "Que delícia, mana!" Paulo elogiara enquanto a filhinha dele batia palmas. Lucas sentara ao meu lado, quieto, mas com um sorriso tímido quando eu lhe servi o primeiro pedaço de peru. Carlos, na cabeceira, já estava na terceira dose de uísque, os olhos vidrados na garrafa. A conversa fluía leve no início. Dona Rosa contava histórias antigas de natais na roça, quando o pai dela matava um porco e a família dançava forró até o sol raiar. Paulo ria, contando sobre o bônus que recebera no fim do ano. Eu participava, rindo quando era preciso, mas meu olhar ia para Carlos, que mastigava devagar o maxilar tenso. "E você, Carlos? Como foi o ano na obra?" Meu irmão perguntara, tentando incluí-lo. Ele bufara, limpando a boca com o guardanapo. "Péssimo, como sempre. Clientes idiotas, fornecedores que atrasam, e agora essa crise econômica que ninguém explica. Eu ralo o dia todo. E o que eu ganho? Migalhas." O tom era áspero e eu senti o ar esfriar. "Mas é Natal, amor, vamos brindar a família", eu dissera, erguendo o copo de vinho tentando desviar. Ele me olhara de lado, os olhos estreitos. "Família? Que família é essa, Mariana? Você aí fingindo que tá tudo bem, enquanto a gente mal fecha as contas?" As palavras saíram baixas, mas cortantes, e o silêncio caiu como uma cortina pesada. Dona Rosa pigarreara, mudando de assunto para o tempo, mas o estrago estava feito. Lucas encolhera na cadeira, os olhos baixos no prato, e eu sentira o rosto queimar. Tentei ignorar servindo mais farofa para o tio Zé,
que tagarelava sobre futebol. Mas Carlos não parava. Sabe o que me irrita? Você gastando com essas besteiras de Natal, quando a gente precisa economizar. Olha isso aqui, mesa cheia, e no mês que vem, como a gente paga da escola do moleque? Ele apontara para Lucas, que erguera o olhar surpreso. Carlos, por favor, não na frente de todo mundo. Eu sussurrara, o coração acelerado. Minha mãe me olhara preocupada e Paulo tentara intervir. Calma, cunhado, é só uma ceia. Mas ele explodira. Só uma ceia? Vocês não entendem nada. Eu sustento essa casa sozinho. A voz subira, ecoando na sala pequena. Eu me levantara para pegar mais vinho, qualquer coisa para fugir. Mas tropeçara levemente na perna da cadeira. Um acidente bobo. O copo balançara na mesa, derramando um pouco de molho no tapete. Foi o estopim. Olha o que você fez, sua desastrada. Ele gritara, levantando-se tão rápido que a cadeira tombou. Antes que eu pudesse reagir, a mão dele voou. Um tapa forte no meu rosto, ecoando como um trovão. A dor explodiu na bochecha, quente e latejante. E eu caí de joelhos, o mundo girando. Gritos surgiram ao redor. Minha mãe exclamando, meu Deus! Paulo se levantando, a filhinha chorando. Mas o que me paralisou não foi a dor física, foi o olhar de Lucas. Ele ficara imóvel, os olhos arregalados, mas não de choque. Havia algo mais ali, uma frieza que eu nunca vira, como se uma parte dele se quebrasse para sempre. Ele não se mexera para me ajudar, não gritara com o pai. Apenas me olhara e, naquele instante, senti o chão se abrir sob mim. O Natal, que eu tanto quisera perfeito, se transformara em ruínas, e o pior ainda estava por vir. O silêncio que se seguiu ao tapa foi ensurdecedor, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. Minha bochecha ardia, um fogo que se espalhava pelo rosto e pelo peito, mas era o vazio nos olhos de Lucas que me consumia por dentro. Ele ainda estava sentado, os talheres imóveis nas mãos, o prato intocado à frente. Não correu para mim, não me abraçou como eu imaginava que faria em um pesadelo desses. Em vez disso, baixou o olhar devagar, como se o que acabara de ver fosse apenas mais uma cena banal de uma vida que ele já aceitara como inevitável. Meu coração se partiu ali, no meio da bagunça de pratos e velas apagadas pela brisa que entrara pela janela aberta. Paulo foi o primeiro a reagir, pulando da cadeira com os punhos cerrados. Seu desgraçado, como você ousa bater na minha irmã na frente de todo mundo? Ele se aproximou de Carlos, que recuara um passo, o rosto vermelho de raiva e álcool, mas com um brilho de arrependimento fugaz nos olhos. Minha mãe, Dona Rosa, já estava de joelhos ao meu lado, as mãos trêmulas no meu braço. Mariana, filha, levanta. Meu Deus do céu, o que é isso? Seus olhos cheios de lágrimas me fitavam com uma mistura de pavor e fúria materna. A filhinha de Paulo chorava alto agora, escondida no colo da mãe que tentava acalmá-la enquanto murmurava: que horror! Que Natal é esse? Eu me levantei devagar, o corpo pesado como chumbo, limpando o canto da boca onde um filete de sangue começara a escorrer. O anel de Carlos devia ter raspado. Tá tudo bem, mãe, eu tropecei. Foi um acidente. As palavras saíram fracas, automáticas, como se eu estivesse recitando um script que repetia há anos. Mas não estava tudo bem. Nada estava. O tio Zé, sempre o pacificador, tentou intervir. Calma, gente, é Natal. Vamos conversar como adultos. Carlos, você bebeu demais, homem. Carlos bufou, passando a mão pelo cabelo desgrenhado. O uísque ainda na mesa como um culpado silencioso. Ela me provocou, sempre fazendo besteira, gastando o que não tem. Eu não aguento mais essa palhaçada. Sua voz era rouca, defensiva, mas ele não se aproximou de mim. Em vez disso, pegou a garrafa e se dirigiu para a cozinha, murmurando xingamentos baixos. Paulo o seguiu, os dois discutindo em tons elevados que ecoavam pelo sobrado apertado. Você é um covarde batendo em mulher. Se não fosse Natal, eu te quebrava agora. Eu me sentei de novo, as pernas bambas, e olhei para Lucas mais uma vez. Filho, você tá bem? Minha voz tremia, suplicante. Ele ergueu os olhos devagar, mas não havia compaixão ali. Apenas uma frieza distante, como se ele estivesse analisando uma cena de filme ruim.
Por que você não fala nada, mãe? Por que deixa ele fazer isso? As palavras dele foram como uma faca, baixas, mas afiadas, e o resto da família parou para ouvir. Minha mãe franziu a testa, confusa. Lucas, menino, o que você está dizendo? Ajuda sua mãe. Mas ele se levantou abruptamente, a cadeira rangendo no piso de tacos gasto. Ajuda? Pra quê? Isso acontece toda hora, né? Ele grita, ela chora e no dia seguinte tá tudo normal de novo. Eu tô cansado disso. Ele jogou o guardanapo na mesa e subiu as escadas para o quarto, batendo a porta com uma força que fez as luzes piscarem. O som reverberou na minha alma, mais doloroso que o tapa. Meu filho, o único que eu protegia com unhas e dentes, me via como cúmplice, como se eu escolhesse isso. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, misturando-se ao inchaço na bochecha. A ceia acabou ali, de forma abrupta e miserável. Paulo e a família dele saíram logo depois, prometendo voltar no dia seguinte para resolver isso. Minha mãe insistiu em ficar, ajudando a limpar a bagunça enquanto eu me trancava no banheiro. O espelho do corredor, emoldurado com fotos antigas de nós felizes, casamento, batizado de Lucas, me devolveu uma imagem distorcida, olhos vermelhos, rosto marcado, uma mulher que eu mal reconhecia. O ar úmido de São Paulo entrava pela fresta da janela, carregando o barulho distante de buzinas na rua de Pinheiros, onde vizinhos provavelmente brindavam em paz. Mas aqui, no nosso canto apertado, o Natal se desfizera em cacos. Carlos voltou da cozinha horas depois, quando a casa já estava quieta. Eu ouvi seus passos pesados na sala, o cheiro de cigarro misturado ao uísque. Ele parou na porta do quarto, onde eu me encolhera na cama abraçando um travesseiro. Mariana, me desculpa, eu perdi a cabeça. Foi o estresse, o álcool. Você sabe que eu te amo. Sua voz era baixa, quase suplicante, como nas outras vezes. Eu me virei para ele, o coração dividido entre raiva e um amor gasto. Desgastado como a pintura descascando das paredes. Você me bateu na frente da família toda, Carlos. Do nosso filho. Como eu explico isso? Ele se sentou na beira da cama, as mãos calejadas de obra no colo. Eu sei. Amanhã a gente conversa direito. Prometo que vou me controlar. Pelo Lucas, pelo menos. Mas suas palavras soavam vazias, um eco de promessas quebradas. Eu assenti, exausta, porque o que mais eu podia fazer? Divórcio, com o quê? As contas apertadas, o emprego de meio período na loja de roupas que mal pagava o básico? Não. Eu engolia, como sempre. Naquela noite, o sono não veio. O calor opressivo do dezembro paulistano grudava nas roupas de cama. E o som da chuva finalmente caindo lá fora. Fina, insistente, batia na telha como lágrimas. Pensei em Lucas, no quarto ao lado, e no que ele dissera. Cansado disso. Ele não era mais a criança que eu protegia. Aos 16, via a verdade nua, e isso o endurecia. Pela primeira vez, me perguntei se o ciclo que eu permitia não estava destruindo não só a mim, mas a ele também. De manhã, quando o sol fraco de Natal raiasse sobre os prédios cinzentos, eu teria que enfrentar isso, conversar com ele, talvez com minha mãe, que prometera voltar. Mas o peso no peito me dizia que o caminho para fora dessa prisão seria longo, cheio de obstáculos que eu mal sabia como superar. E o olhar frio de Lucas. Esse me perseguiria, me forçando a mudar, quer eu quisesse ou não. O sol de Natal em São Paulo nascia tímido, filtrado por nuvens baixas que prometiam mais chuva, mas, por enquanto, só deixavam o ar mais pegajoso e opressivo. Eu acordara cedo, o corpo dolorido como se tivesse corrido uma maratona invisível, a bochecha ainda inchada e roxa sob a maquiagem fina que tentara aplicar no banheiro. O espelho não mentia. Eu parecia uma sombra de mim mesma, os olhos fundos de noites mal dormidas, o cabelo preso em um coque desleixado. Desci as escadas devagar, o sobrado em Pinheiros silencioso demais, para um dia que deveria ser de alegria forçada. O cheiro de peru frio pairava no ar, misturado ao mofo úmido das paredes que a umidade do dezembro agravava. Carlos já estava na cozinha, de costas para mim,
mexendo em uma cafeteira velha que rangia como protesto. Ele usava a mesma camisa amarrotada da véspera, o cheiro de álcool rançoso grudado na pele. Bom dia, amor. Dormiu bem? Sua voz saiu baixa, quase gentil, mas eu sabia que era o remorso passageiro, aquele que durava até a próxima crise. Ele se virou, os olhos evitando os meus, e colocou uma xícara de café na mesa. Sobre ontem. Eu fui um idiota. Vamos esquecer, tá? É Natal. A gente tem que seguir em frente. Eu me sentei, as mãos tremendo ao redor da xícara quente. Esquecer. Você me bateu, Carlos. Na frente de todo mundo, do Lucas. As palavras saíram mais firmes do que eu esperava, um eco da raiva que fermentara durante a noite. Ele bufou, passando a mão pelo rosto barbado. Foi um tapa só, Mariana. Você sabe que eu não sou assim, o estresse da obra, o dinheiro apertado. Eu te amo, caramba. Pelo Lucas a gente tem que aguentar. Ele se aproximou, tentando tocar meu braço, mas eu me encolhi instintivamente. O toque dele, outrora reconfortante, agora me dava náuseas. Antes que eu pudesse responder, o som de passos leves veio do andar de cima. Lucas desceu as escadas, o rosto pálido e os cabelos cacheados desgrenhados, vestindo uma camiseta velha do Corinthians que ele usava para dormir. Ele parou na porta da cozinha, os olhos indo de mim para o pai. Uma tensão elétrica no ar como o zumbido de um ar-condicionado quebrado. Bom dia, murmurou, sem olhar para ninguém em particular, e foi direto para a geladeira, pegando um copo de suco de laranja que eu comprara no mercadinho da esquina. Filho, senta aqui, vamos conversar, eu disse, a voz suave, suplicante, como se pudesse remendar o que se quebrara na noite anterior. Ele hesitou, o copo na mão, e finalmente se sentou do outro lado da mesa, longe de Carlos. Meu marido tentou sorrir, forçado. Ei, garoto, ontem foi uma besteira. Seu pai errou, mas está tudo bem agora. Que tal a gente jogar um futebol no campinho mais tarde, como nos velhos tempos? Lucas ergueu os olhos frios e distantes, como se estivesse olhando através dele. Velhos tempos? Tipo quando você grita com a mãe por causa de besteira e finge que não aconteceu? As palavras saíram baixas, mas carregadas de um veneno que me gelou o sangue. Carlos se endireitou na cadeira, o maxilar tenso. Cala a boca, moleque. Você não entende nada da vida adulta. Eu sustento essa casa, eu decido o que é besteira ou não. Eu intervim rápido, o coração disparado. Parem, por favor, Lucas, eu sei que você está magoado. O que aconteceu ontem? Foi horrível, mas a gente vai resolver. Sua avó vem hoje, talvez ela ajude. Minha mãe ligara cedo, insistindo em voltar com Paulo para cuidar de tudo. Eu me agarrava a isso. A ideia de que a família estendida poderia ser o apoio que eu precisava para enfrentar o abismo que se abria. Mas Lucas balançou a cabeça, os dedos tamborilando no copo. Resolver? Mãe, você sempre diz isso. Toda vez que ele te machuca, você perdoa. E eu? Eu fico vendo, fingindo que é normal. Ontem, quando ele te bateu, eu não fiz nada. Porque pra quê? Amanhã vai ser igual. Sua voz quebrou no final. Um tremor que revelava o menino por trás da armadura de adolescente. Lágrimas brotaram nos meus olhos, e eu estendi a mão para tocá-lo. Filho, não é assim. Eu te protejo, eu juro. É complicado, o dinheiro, o trabalho. Mas eu vou mudar as coisas, prometo. Ele puxou a mão de volta, o olhar endurecendo. Proteger? Você se protege primeiro, mãe. Senão, ele vai te destruir. E a mim também. Carlos explodiu então, batendo a mão na mesa e derrubando o açúcar. Chega dessa palhaçada. Você é um ingrato, Lucas. Eu te dou tudo e você me ataca. Sai da minha frente antes que eu perca a paciência de novo. O medo me invadiu e eu me levantei, colocando-me entre eles. Não, Carlos, não na frente dele. Lucas se levantou devagar, o copo intocado na mesa, e me olhou pela última vez antes de subir as escadas. Eu vou sair. Não aguento mais isso aqui. A porta do quarto dele se fechou com um clique suave, mas definitivo, e eu senti o chão tremer sob meus pés. Carlos resmungou algo sobre adolescentes rebeldes, e saiu para o quintal acendendo um cigarro enquanto o sol tentava romper as nuvens, iluminando os prédios cinzentos ao redor.
Eu fiquei ali, sozinha na cozinha, o café esfriando. O barulho da rua invadiu pela janela aberta. Buzinas impacientes na Avenida Brigadeiro Faria Lima, vizinhos rindo em um churrasco improvisado, o som distante de uma igreja tocando Noite Feliz. Mas aqui o Natal era uma farsa cruel. Liguei para minha mãe, a voz embargada. Mãe, vem logo. O Lucas. Ele está se afastando. Eu não sei o que fazer. Ela prometeu chegar em meia hora com Paulo e a esposa, trazendo comida e, quem sabe, força para confrontar Carlos de vez. Enquanto esperava, subi até o quarto de Lucas. A porta estava entreaberta e eu o vi sentado na cama, o caderno de desenhos aberto no colo. Ele rabiscava furiosamente, traços escuros e irregulares que pareciam gritos em papel. Filho, me deixa entrar, sussurrei, empurrando a porta. Ele não ergueu os olhos, mas parou de desenhar. Mãe, eu te amo. Mas isso tem que parar. Se não parar, eu vou embora. Pra valer. As palavras dele me atingiram como um segundo tapa, mais profundo, mais destruidor. Eu me sentei ao lado dele, o colchão afundando sob meu peso, e abracei seus ombros magros. Ele não se afastou, mas também não retribuiu, o corpo rígido como uma estátua. Lá fora a chuva começou de novo, fina e insistente, lavando as ruas de pinheiros, mas não as mágoas acumuladas. Minha mãe chegou logo depois, o carro estacionando com um rangido na garagem apertada. Paulo entrou primeiro, os olhos faiscando ao ver Carlos no quintal. Mana, a gente vai ajudar, mas você tem que ser forte. Divórcio, talvez, ou terapia. Não dá para continuar assim. Conversamos na sala, vozes baixas para não acordar fantasmas, enquanto Lucas ficava trancado no quarto. Dona Rosa segurou minha mão, o rosário tilintando. Filha, você merece paz, pelo menino. Carlos, ao ouvir pedaços da conversa, explodiu em negações. Vocês querem destruir minha família? Eu mudo, eu juro. Mas suas promessas soavam ocas, como o eco de trovões distantes. O dia se arrastou, uma trégua frágil. Brincamos com a priminha de Paulo na sala, forçando risos ao redor de um panetone mordido, mas o peso no ar era palpável. Lucas desceu só para almoçar, comeu em silêncio e voltou para o quarto. À tarde, quando o sol se pôs cedo sob o céu cinzento, ele saiu de novo, dessa vez com uma mochila nas costas. Vou dar uma volta. Preciso pensar. Eu assenti, o pânico crescendo no peito, mas não o impedi. Ele beijou minha testa rapidamente, um gesto raro de afeto, e sumiu pela porta da frente, engolido pela multidão natalina das ruas de São Paulo. Naquela noite, enquanto a família se despedia prometendo apoio, amanhã a gente volta, mana. Eu me deitei exausta, o corpo dolorido e a mente em frangalhos. Carlos roncava ao lado, alheio, mas Lucas não voltou. O celular vibrou às 10, uma mensagem dele. Mãe, eu tô na casa do avô em Campinas. Não se preocupa. Mas pensa no que eu disse. O avô, meu pai, que morrera há 10 anos, não, devia ser um erro, ou... Meu coração parou. Ele fugira de verdade para a casa de um tio distante que eu mal via. O que ele fizera me destruía por dentro, uma rachadura que se alastrava, forçando-me a encarar que o ciclo de violência não só me prendia, mas empurrava meu filho para longe. Amanhã eu teria que ir atrás dele, confrontar tudo de uma vez. O caminho para a liberdade começava ali, doloroso e incerto, mas inevitável. A manhã seguinte ao Natal em São Paulo, amanheceu com um céu de chumbo, daqueles que transformam a cidade em um labirinto cinzento e sufocante. A chuva fina caía sem piedade desde a madrugada, transformando as ruas de Pinheiros em rios improvisados, com poças que refletiam os faróis dos carros apressados na Brigadeiro Faria Lima. Eu acordara com o celular ainda na mão, a mensagem de Lucas piscando como uma acusação. Mãe, eu tô na casa do avô em Campinas. Não se preocupa. Mas pensa no que eu disse. O avô? Meu pai se fora há 10 anos, vítima de um infarto silencioso na roça onde crescera. Devia ser um erro de digitação. Ou talvez ele quisesse dizer o tio-avô, o irmão mais velho do meu pai, que morava em uma casinha modesta no interior, longe do caos paulistano. Meu coração apertou como um punho. Lucas fugira de verdade,
E o peso dessa escolha dele me esmagava mais que qualquer tapa. Carlos ainda dormia, o ronco rouco ecoando no quarto apertado, o corpo largado na cama como se nada tivesse mudado. Eu me levantei devagar, o corpo protestando com dores latejantes na bochecha e nas costas, resquícios da tensão acumulada. No banheiro, lavei o rosto com água fria, o espelho embaçado pela umidade, mostrando uma mulher exausta, com olheiras profundas e uma determinação nova brotando nos olhos. Não dava mais para fingir. Liguei para minha mãe enquanto vestia um jeans simples e uma blusa de malha, o tipo de roupa que usava para ir à loja onde trabalhava meio período. Mãe, o Lucas sumiu. Ele mandou mensagem dizendo que está em Campinas, na casa do tio-avô. Se eu vou atrás dele. Agora. Dona Rosa, com a voz ainda rouca de sono, não hesitou. Eu vou com você, filha. Paulo dirige. Deixa o Carlos aí que ele reflita no que fez. Paulo, ao fundo, já se mexia, prometendo chegar em 20 minutos. Desci para a cozinha, preparei um café forte para levar na estrada e escrevi um bilhete curto para Carlos. Fui resolver as coisas com o Lucas. Precisamos conversar quando eu voltar, de verdade. Meu marido acordou quando ouviu o carro buzinando na rua molhada e desceu as escadas de cueca, os olhos inchados. Onde você vai? É o moleque, né? Ele que se vira e tá sendo dramático. Sua voz era uma mistura de raiva e pânico, mas eu o encarei firme pela primeira vez em anos. Ele fugiu por causa do que você fez, Carlos, por causa de nós. Eu volto, mas isso não acaba aqui. Saí sem esperar resposta, o coração martelando enquanto entrava no carro de Paulo, a chuva batendo no para-brisa como um tambor insistente. A viagem para Campinas durou quase 2 horas, o trânsito na rodovia dos Bandeirantes, engarrafado por causa da pista molhada, e dos caminhões que serpenteavam devagar. Minha mãe segurava minha mão no banco de trás, o rosário entre os dedos, murmurando orações baixas que me acalmavam um pouco. Ele é forte, Mariana, como você. Mas precisa ver que a mãe dele não vai se deixar afundar. Paulo dirigia em silêncio, os olhos no retrovisor, mas eu via a fúria contida nele, o irmão protetor que sempre fora. Se o Carlos encostar em você de novo, mana, eu acabo com ele. Sério. As palavras dele me aqueceram, um apoio real que eu ignorara por tanto tempo, achando que sozinha daria conta. Chegamos à casa do tio-avô por volta do meio-dia, uma construção simples de tijolos aparentes na periferia de Campinas, cercada por quintais cheios de mangueiras que pingavam com a chuva fina. O tio Zeca, com seus 75 anos e o chapéu de palha mesmo em casa, nos recebeu na varanda. O cheiro de feijão cozinhando no fogão a lenha, misturando-se ao ar úmido. O menino chegou ontem à noite de ônibus. Tá quieto, mas comeu direitinho. Ele me ligou antes, disse que precisava de um tempo. Meu alívio misturou-se ao medo quando vi Lucas na sala, sentado em uma cadeira de balanço velha, o caderno de desenhos no colo. Ele ergueu os olhos ao me ver, e por um segundo, a frieza da véspera deu lugar a algo vulnerável, como o menino que eu embalava para dormir. Filho, comecei, a voz embargada, sentando-me ao lado dele. A sala era simples, com fotos em preto e branco nas paredes e um rádio tocando samba baixinho, um contraste pacífico com o caos de São Paulo. Por que você fugiu assim? Me matou de preocupação. Ele fechou o caderno devagar, os traços escuros de rabiscos nervosos ainda visíveis. Mãe, eu não aguentava mais ver você sofrer. Toda vez que ele te machuca, uma parte de mim morre também. Eu pensei que se eu saísse você ia acordar, parar de fingir que tá tudo bem. As palavras dele cortaram fundo, revelando a dor que ele carregava sozinho, o peso de testemunhar a violência que eu minimizava para protegê-lo. Abracei-o então, forte, sentindo seus ombros magros tremerem contra os meus. Você tem razão. Eu errei, Lucas. Deixei isso durar demais, por medo do dinheiro, da solidão. Mas acabou. Eu vou me separar do seu pai. Vamos morar com a vovó por um tempo, até eu me ajeitar no trabalho. E você? Você vai continuar estudando, sonhando com seus desenhos. Eu prometo que vou lutar por isso. Ele retribuiu o abraço devagar, as lágrimas quentes molhando minha blusa. Eu te ajudo, mãe. Eu arranjo um bico, tipo entregas de bicicleta.
Não quero que você sofra mais. O tio Zeca observava da porta, assentindo em silêncio, e minha mãe se juntou a nós formando um círculo de apoio que eu nem sabia que precisava tanto. Paulo ficou do lado de fora, fumando um cigarro na chuva, dando espaço, mas sua presença era uma âncora. Passamos a tarde ali conversando em tons baixos sobre o futuro. Lucas mostrou seus desenhos, retratos sombrios da nossa casa, mas também esboços de uma cidade imaginada, cheia de cores vivas. Quero estudar arte, mãe, mas só se você estiver bem. Minha mãe cozinhou um almoço simples, arroz com feijão e frango grelhado, e pela primeira vez em dias, comemos juntos sem tensão, o som da chuva no telhado como uma trilha suave. Expliquei a Lucas sobre o apoio da família. Paulo me ajudaria com as contas iniciais e eu poderia pedir aumento na loja ou até um segundo emprego. Não vai ser fácil, filho. Vai ter brigas, papelada, noites sem dormir. Mas com vocês do meu lado eu supero. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de um laranja fraco por trás das nuvens, decidimos voltar para São Paulo. Lucas veio conosco, a mochila no colo, prometendo que ficaria na casa da avó enquanto eu confrontava Carlos. No carro, ele se abriu mais. Eu me sinto culpado por não ter feito nada no Natal. Mas agora eu vou estar lá para você. Suas palavras me curaram um pouco, mostrando que o que ele fizera, fugir para me forçar a mudar, não era destruição, mas um grito de amor distorcido pela dor. Chegamos em casa ao anoitecer, a rua de Pinheiros iluminada por luzes natalinas que pareciam irônicas agora. Carlos nos esperava na sala, o rosto pálido, uma mala semi-aberta ao lado do sofá. Vocês voltaram, o Lucas. Eu sinto muito, garoto. Seu pai errou feio. Mas Lucas o ignorou, indo direto para o quarto da avó que nos recebera com abraços e promessas de chá quente. Eu encarei Carlos, o peito erguido. Acabou, Carlos. Eu vou embora amanhã. Você pode ficar com a casa, mas o Lucas fica comigo. Se quiser mudar, procure ajuda. Terapia, AA, o que for. Mas sem mim. Ele tentou argumentar, as mãos gesticulando, mas Paulo se posicionou ao meu lado, uma muralha silenciosa. Deixa ela ir, cunhado. Você teve chances demais. Naquela noite, deitada no sofá-cama da casa da minha mãe, em um apartamento pequeno no Brooklyn, ouvi Lucas respirando calmo no quarto ao lado. A chuva parara, deixando o ar fresco pela primeira vez em dias, e o barulho distante do metrô me lembrava que a vida em São Paulo seguia, implacável, mas cheia de possibilidades. O tapa do Natal fora o estopim, mas o que meu filho fizera, fugir para me salvar, me reconstruíra. Amanhã, ligaria para um advogado amigo de Paulo, daria o primeiro passo para o divórcio. Não seria perfeito, haveria obstáculos, finanças apertadas, saudades misturadas à raiva, mas com o apoio da família eu cresceria. Pela primeira vez, sentia a esperança brotando, como uma flor teimosa no concreto rachado da cidade. O Natal destruíra o antigo, mas pavimentara o novo. E eu, Mariana, finalmente livre para recomeçar.